Ai, eu caí de novo, gente. Nós caímos, na verdade, né? Eu sabia. Caímos no bait. Blue Box, capítulo número 28, link do capítulo aqui embaixo e Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre esse mangá, beleza? Bora comentar sobre esse capítulo que foi, ó, show, embora a gente tenha caído no bait e a autora realmente não prosseguiu com o romance da forma que a gente poderia imaginar. Por que da forma que a gente poderia imaginar? Gente, a gente tem 28 capítulos. São praticamente quase 3 volumes, ou mais de 3 volumes, já deve partir pro quarto, porque o terceiro deve sair agora em novembro ou sei lá. Gente, é muito pouco pra autora simplesmente jogar já a declaração, porque se ela quiser que o mangá ele faça mais sucesso, ele cresça mais, ela precisa ali ainda gerar esse suspense de declaração, de um beijo, de alguma coisa. É normal de todo romance. Senão o romance não anda, porque depois que eles namoram, normalmente já tá pro final do mangá, entendeu? Não é uma obra tipo Horimiya que o pessoal já namora logo desde o começo, praticamente. É uma história que ainda tá se desenvolvendo e tudo mais. E é da Jump, né? Não é, o Horimiya nem é da Jump. Então tem essas diferenças assim, e é por isso que o mangá ele não vai, ao meu ver, colocar os dois namorando tipo no próximo capítulo e tal. Talvez no capítulo 50, 60 a gente tenha alguma mudança aqui ou ali. Bom, de toda forma, o capítulo vai começar com o seguinte: o Taiki segurou a mão dela. Só que no que ele segurou a mão dela, ele já soltou e falou: ah, desculpa, eu só queria saber onde coloca esse balde e tal, não sei o que, tal. A Shinatsu, ela fica surpresa no primeiro momento porque ele segurou a mão dela, só que dessa vez ela não ficou corada. Acho que ela pegou mesmo no susto. E é então que o Taiki coloca as coisas dele ali no lugar, e depois que ele coloca as coisas no lugar, ela já tinha ido embora e tal, tinha falado assim, não, valeu aí pela ajuda e tal, foi embora. Bom, nesse momento o Taiki se pergunta o que ele tava fazendo, né? Ele acha que ele deveria ser mais sutil, e realmente ele deveria, né? Sair segurando a mão da menina assim do nada, né? É meio estranho. É que assim, pra mim, no meu ponto de vista, por causa da conversa do Haryu, ele teve a leve impressão que ele poderia segurar na mão dela e falar alguma coisa nesse momento. Só que aí ele se sentiu meio sem graça de, puxa, eu tô sendo muito impulsivo, então é melhor que eu não fale agora. Acho que é por isso que ele tomou essa atitude. A Shinatsu fica ali meio receosa e tal, só que a gente vai perceber algumas coisas e talvez a Shinatsu queira evitar se apaixonar, por exemplo, pelo Taiki ou alguma coisa assim, porque tem algo que ela esconde. No quesito do quê? Que ela gosta de alguém? Não. Na verdade pode ser a distância. Lembra que o pai dela viajou, os pais dela viajou e ela ficou na casa do Taiki, certo? Talvez sabendo que depois que ela participar dos nacionais, ela teria que, por exemplo, viajar, não podia continuar no Japão e tudo, teria que se mudar para outro país e não sei o que. Não é uma coisa tão fácil ela se apaixonar, ir lá começar a namorar o cara e depois vazar para outro país. E você sabe que distância é muito difícil de continuar o relacionamento. Logo, ela não quer que isso aconteça. Se ela não quer que isso aconteça, ela evita se apaixonar, ou então ela evita que, né, ter um romance ali com o Taiki. Mas isso é só o que eu tô supondo. Bom, quando ela saiu ali, ela começou a conversar com a Nagisa, e olha a conversa que ela vai ter com a Nagisa. A Nagisa vai falando pra ela que tipo, poxa, que legal que você ajudou a gente, eu sempre gosto de nadar ali na piscina, não sei o que lá, a gente pode se divertir e tudo, foi tudo legal. E aí eles encontram um casal no meio do caminho, e aí elas começam a conversar sobre relacionamento, né? Falando que depois que o Yamamoto, é Yamamoto? Não, Yamaguchi. Depois que o Yamaguchi começou a namorar com a Sato, ele começou a ficar mais fofo, assim, tipo, ficou mais legal e tudo, não sei o que. E ela começou a comentar sobre isso. E a Shinatsu disse que se ela quisesse, ela poderia arrumar um namorado a qualquer momento, porque, né, ela é muito top, ela se dá muito bem com os garotos e tudo. E ela fala, não, eu tenho time agora, eu tenho minhas responsabilidades no time, e não é algo que eu penso, não tenho interesse nisso hoje. Só que ela diz uma outra coisa, assim como você. Ela também não tem interesse assim como você. Ela vê a Shinatsu e ela como iguais ali. A Shinatsu não é uma pessoa que, por exemplo, se apaixonou por alguém. Na verdade, ela consegue ocultar bem a situação, né? Porque pra mim, tá na cara que ela tá gamadinha no Taiki, só que ela tem meio que esse receio. E bom, olha o que vai acontecer no capítulo. Vai mostrar um casal e agora logo em seguida vai mostrar uma menina que tá se despedindo do time de vôlei, porque o time de vôlei não só não foi pros nacionais, mas como a menina tá se mudando de escola. Isso tudo me leva a crer que essas partes que a autora mostrou têm conexão com o que acontece com a Shinatsu. Um casal namorando, beleza, eles estão muito mais fofos, estão tudo felizes e tal, uma pessoa se mudando de escola, quem sabe a Shinatsu participando dos nacionais, terminando os nacionais, os pais dela não queiram que ela viaje pra fora e vai morar fora junto com eles. Ela não poderia mais morar na casa do Taiki, então ela não poderia assumir tipo um relacionamento, sendo que ela vai viajar e sabe lá Deus quando ela vai voltar. Então eu acredito que é por isso que ela não vai adiante com isso. É então que a Nagisa, conversando com ela e tudo, ela fala assim, pô,
Mas se você tem um gatinho em casa, né? Tipo, um cara que você tem interesse e tal, você podia ter um relacionamento também, né? Ficar igual o Yamaguchi e a Sato e tudo. E aí ela fala assim, não, tipo, não. Você que tá colocando essas coisas na minha cabeça, não tem nada a ver. Não, esquece o que você tá falando aí. E aí a Nagisa começa a falar sobre, pô, se tiver alguém e vocês estiverem bem próximos, talvez vocês possam ter um relacionamento ali, né? Já que vocês estão na mesma casa, estão perto, estão juntos, não precisa ficar saindo em encontros, porque, tipo, vocês sempre vão se ver, sabe? E olha só, a Nagisa parece ter percebido o jeito da Shinatsu, ainda a gente não sabe se é verdade ou não, mas ela diz que a Shinatsu ela se apaixona normalmente se a pessoa tiver bastante contato com ela. Assim, seria a única forma dela se apaixonar, ao menos que isso acontecesse, sabe? E é bem o que acontece com ela e o Taiki. E a Nagisa, ela não vê nada de mal na Shinatsu se apaixonar por alguém, esse monte de coisa. Nisso ela coloca essas coisas na cabeça da Shinatsu, só que depois disso a Shinatsu murmura assim, não é bem desse jeito, não é tão simples. E isso me dá a entender que o que a autora colocou dos dois casais, mas a menina mudando de escola, é que é algo real na Shinatsu. Que ela gostaria de estar como casal, talvez com o Taiki, ou com alguém, se ela estiver gostando de alguém e não for do Taiki. E esse fato dela se mudar, a probabilidade dela se mudar, porque saindo do namoro, tipo, fica mó tristeza. Tipo, vocês curtem aquele momento, mas você sabe que tem uma data limite pra você ir embora e nunca mais voltar. Foi isso que eu imaginei nesse momento. Passado disso, a gente vai ter um churrasco na casa do Taiki, vai todo mundo comendo e tal, e a gente conhece o pai do Taiki, que é muito parecido com ele, só usa óculos, né? E aí ele vai conversando com a Shinatsu, perguntando se ela teve algum problema lá em casa, se tá tudo bem, que ela não precisa ajudar ele, né, porque ela se dispõe ali pra ajudar ele ali na cozinha e tal, e ele fala assim, não precisa e tudo mais, né, se sinta como se fosse alguém de casa e tal, não sei o que, e ela fala assim, pô, então não me trate como visitante, né, eu vou... Não, ela não falou grossa desse jeito, mas tipo, ela quer ajudar em alguma coisa. Aí nesse momento, o pai do Taiki ele começa a falar sobre a situação da Shinatsu morar com eles. Que ele tava meio receoso porque é uma grande responsabilidade, porque a Shinatsu é uma filha preciosa para os pais dela. E o que acontece nisso? É uma tarefa um tanto quanto delicada, né? Se a filha deles se machucar, por exemplo, eles que vão ter essa responsabilidade ou alguma coisa e tal. Então, tipo, ele quer tentar tratar ela melhor assim, e até ela fala assim, pô, não precisa me tratar com, né, precisa pisar em ovos pra poder falar comigo, tipo, podemos falar numa boa e tal. E bem legal essa conversa entre o pai do Taiki com a Yukino, que é a mãe dele, que a Yukino falando, meu, são 2 anos especiais pra Shinatsu, vai ser um negócio bom pra ela e tal. Meu, vamos ajudar ela e tudo. Eu acho que a mãe do Taiki ela tem um negócio assim de não só querer ajudar a pessoa, mas talvez um sonho que ela talvez teve interrompido, que ela não conseguiu concretizar, e ajudando a Shinatsu, sendo o suporte dela, ela se sentiria feliz fazendo isso. Então ela conseguiu convencer o pai do Taiki, eles entraram ali num conjunto e estão ajudando a Shinatsu. Nisso a Shinatsu fica super feliz e bem surpresa. Só que o que isso também faz? Faz com que a Shinatsu ela fique mais preocupada ainda se ela, por exemplo, se envolver com o Taiki, com o filho deles. Porque o que acontece? Eles moram na mesma casa, beleza, show. Só que quando você pensa nisso, talvez possa acontecer algum ruído dentro da casa, ou fique em uma situação meio desconfortável por alguma coisa e tudo, né? Mesmo que o pai do Taiki tenha orgulho que ela passou nos nacionais e tudo, porque ele tá tratando ela como se fosse uma filha dele. Então ela fica meio receosa, eu acho, de quebrar esse clima que eles estão. E bom, aí eles vão procurar uma comida lá, né? Porque o Taiki tá falando que tem uma comida lá pro churrasco, não sei o que, e aí não tem. Aí o Taiki vai ter que... Na verdade a Shinatsu se propõe a comprar e fala assim, não, eu vou lá comprar. Aí o pai do Taiki fala assim, não, Taiki, vai junto com ela. Aí o Taiki, não, é melhor eu ir sozinho, porque ele tá meio receoso, né? De qual distância ele manter dela, se ele tem que ficar muito próximo, muito longe. Só que aí a Shinatsu pega e fala, vamos lá, Taiki. Aí eles vão. E bom, termina ali o capítulo. Gente, sabe o que eu tô achando legal em Blue Box? Tipo, foi um bait realmente da autora, tipo, não rolou beijinho, não rolou nada desse tipo. Só que sabe o que a autora tá fazendo? Ela tá trabalhando o casal. Pra chegar um momento certo e exato para as coisas acontecerem de forma natural e não impulsiva, entendeu? Os dois personagens, eles não conseguem tomar uma atitude porque eles estão se preocupando muito mais com todas as coisas ao redor deles. Como a situação dela tá morando junto com o Taiki, como a situação da escola, do time de basquete, que ela tem que estar focada lá. O Taiki se preocupando ali, não tanto com o time de badminton e nem nada, né? Tá se preocupando mais, assim, tipo, com ela, dele atrapalhar ela e tudo. Então acho que os dois eles estão pensando bem
antes de fazer qualquer coisa, para que nenhum dos lados saia machucado nisso tudo. Então é isso que eu tô vendo agora. E a construção do romance tá sendo boa. Porque eles estão construindo aos pouquinhos cada situação, cada coisa que foi mostrada nesse capítulo pode parecer batido assim, tipo, ah, ela só tava vendo um casal ali, mas tudo tem uma conexão com o que a Shinatsu tá pensando e do negócio que ela falou. Não é tão simples assim, Nagisa, né? Ela murmurou, a Nagisa escutou, mas ela falou assim, não foi nada não sei o quê. Porque ela pensa 1000 vezes antes de tomar uma atitude. E outra, ela sabe que a Hina gosta do Taiki. Ela já percebeu. Só que como eu acho que ela ainda não percebeu que o Taiki gosta dela realmente, ela fica naquela, tipo, putz, eu vou acabar machucando a amiga dele, ou então, na verdade, eles têm alguma coisa, mas eu não sei, entendeu? Então, fica naquele receio de eu posso ir adiante ou não posso, se eu for e me magoar. Então, a pessoa não quer se machucar, eu entendo muito isso, cara. Muito legal como o Blue Box aborda bem isso, o romance é muito gostosinho de ler mesmo. E eu acredito que agora, o Taiki saindo junto com a Shinatsu, provavelmente, eu vou dar um chute aqui meu, vai chover, e aí chovendo, talvez eles encontrem a Hina no meio do caminho, ou talvez chovendo eles acabam tendo que voltar, sei lá, comprar um guarda-chuva, e o Taiki tenha que tirar a camisa pra colocar em cima da Shinatsu pra ela não se molhar tanto, pra não pegar um resfriado, ou então eles vão acabar se trombando de braço e vão ficar meio sem graça. Eu tô chutando que alguma coisa dessas pode acontecer, que talvez o Taiki comece a falar assim que gosta dela, mas aí talvez ela corte ele e aí depois ele fala assim, putz, acho que ela não gosta de mim. Mas na verdade ela deve dar esse corte nele, mas porque ela não quer magoar ele, se caso eles tivessem um relacionamento, por exemplo, ela tivesse que se mudar pra outro país e não sei o que, blá blá blá. Gostaria de saber o que vocês acham, galera. Muito obrigado pra você que se inscreveu, que deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Principalmente quem comentou e contou aqui o que achou desse capítulo. Beleza, mano? O Joe tá fazendo. Até uma próxima. Fui, valeu.